Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Hoje falaremos sobre a resenha crítica e resenha oral. O que devemos lembrar? Que é uma resenha. Nós já vimos em aulas anteriores, né, a diferença entre resenha e sinopse. Então, lembrando, a sinopse é feita por quem? Pelo autor da obra. Essa obra pode ser tanto uma música, um livro, um filme, um teatro, um evento artístico qualquer, certo? E ele vai apresentar simplesmente a obra, despertando aí o interesse no próximo, tá? Então é feita pelo próprio autor e tem esse objetivo de apresentar de forma resumida a obra, instigando então o interesse para que a pessoa, né, adquira essa obra. Já a resenha é uma avaliação de uma obra. Então, a pessoa vai avaliar. E quem faz essa avaliação não é o autor da obra, é uma terceira pessoa, que tem o quê? Que tem um grande conhecimento cultural, que conheça bem a obra, né? Que possa fazer, então, essa avaliação. Por quê? Nesta avaliação, ele vai trazer uma reflexão crítica, tanto dos pontos positivos como dos pontos negativos em relação à obra. E para que existe, então, uma resenha mesmo? Ela existe para que o leitor, né, tenha informações e opiniões. E a partir delas, né, possa optar ou não pela obra, tá? Então, a função da resenha é justamente isso. Quem faz as resenhas é chamado o quê? Resenhista, tá ok? E agora, quem será o resenhista? Você. Você fará uma resenha, ok? Então, vamos relembrar qual é a estrutura da minha resenha escrita. O que nós temos que lembrar? Que ela traz a introdução, que é onde nós faremos o quê? Uma contextualização, certo? Trazendo informações biográficas do autor e comentando a importância desta obra. No desenvolvimento, eu trago a sinopse, que lembra que é a apresentação da obra, né? De forma resumida, já mostrando a minha avaliação. Que tipo de avaliação? A minha avaliação crítica dessa obra. Lembrando que quando eu falo em crítica, eu não estou falando simplesmente de crítica falando mal, né? Quando eu falo, criticou. Não, quando eu faço uma crítica, ela pode ser construtiva. E eu posso fazer o quê? Também apresentar os lados positivos de tudo isso, ok? Esse resenhista, no caso você, vai se posicionar e vai mostrar os argumentos em relação à obra. E por último, né, na minha conclusão, nós vamos fazer o quê? Uma síntese do posicionamento, ou seja, uma retomada de tudo aquilo que foi dito, certo? Então, só para resumirmos aqui, né, o que seria uma resenha, o que ela deve apresentar o resumo das principais ideias, né, dessa obra, deixar claro para o leitor qual é o assunto abordado na obra, apresentar também o quê? Como o autor aborda esse assunto, informar o leitor se a obra exige, então, conhecimentos prévios e indicar a que tipo de público a obra se destina. Quando eu falo público, é do meu público-alvo, né? Então, esse livro é destinado a crianças, a jovens, a senhoras, para quem? Ok? Deixar claro isso. O que nós devemos sempre lembrar? Que se eu preciso, né, argumentar, dar a minha opinião, eu posso e devo utilizar os modalizadores. Lembram que são elementos modalizadores? São palavrinhas que reforçam a minha opinião. Qual classe gramatical, então, vai, né, reforçar a minha opinião? Os advérbios e os adjetivos, ok? Então, não esqueçam de lembrar, de usá-los. Por quê? Porque você vai ser o resenhista, como eu já disse, tá? No nosso livro, nós temos um exemplo de resenha que deve ser lido, até mesmo para que a gente realmente entenda como ela é, né, feita, montada aí. E a primeira pergunta em relação a essa resenha é: que dados sobre o livro são apresentados na ficha técnica que abre o texto? Ou seja, ele já está dizendo que para eu abrir a minha resenha, eu preciso apresentar o quê? A ficha técnica. No que vocês acabaram de ler, quais são esses dados, né? Ele traz o título em português e também no original.
já apresento o autor, de que série faz parte essa obra, né? A editora, o número de páginas, o ano de publicação, onde comprar a obra, e apresenta também a própria resenhista, no caso ali a Lari. Antes de iniciar o desenvolvimento do texto, a resenhista declara sua opinião sobre o livro. Então, qual é o trecho em que se encontra essa opinião? Quando ela diz, me decepcionei com o autor. Ok? Então, ela já mostra que não gostou, que algo não a agradou, porque ela se decepcionou. E essa opinião, ela é positiva ou ela é negativa em relação à obra? Negativa, né? Que, poxa, se ela se decepcionou, a obra não era tudo aquilo que ela esperava, alguma coisa faltou, né? O que a resenhista aponta como um ponto positivo do livro? Então, ela comenta sobre a capa do livro, né? Ela gosta da capa. E o trecho que ela, né, utiliza para falar da capa é o seguinte: a capa foi provavelmente aquilo de que eu mais gostei neste livro. Os flocos de neve dão um efeito lindo e ainda é aveludada. Percebam que aqui ela utilizou, né, advérbios, adjetivos, efeito lindo, aveludado, então valoriza, né, os argumentos. Na 4, ela pede para que releia o final da resenha, ou seja, a conclusão. E ela já inicia ali, né, concluindo, e diz: sou leitora de Cinnamon há 15 anos. Fiquei realmente triste e decepcionada com este livro. Ele é muito curto, mal explorado. Esperava um desfecho sobre o passado de Margaret. Há tempos e quando finalmente temos um, ele é pobre, igualmente o restante da história e a construção dos personagens. Talvez ele tenha perdido uma leitora. O que nós precisamos pensar aí? Esse trecho, ele reforça a opinião inicialmente apresentada ou é divergente dela? Então, o que nós temos que pensar, né? Que após apresentar por que ela se decepcionou com o livro, que é uma das argumentações, ela retoma-se, né? Quando diz: fiquei realmente triste e decepcionada com este livro. Então, ela reforça a sua opinião, certo? Que foi expressa inicialmente. Então, ele assim, né, não diverge, ela reforça a sua opinião. E essa nós devemos que lembrar que o quê? Que é uma estratégia muito interessante, né? Quando nós voltamos à ideia e reforçamos, ok? Como você será, né, o próximo resenhista, esta é a preparação, né, de um projeto de escrita. Então, nós devemos fazer o quê? Uma ficha técnica que traga todos os dados sobre a obra, né? O nome, o título, se caso for de língua estrangeira, indicar também o título original, o autor, a editora, número de páginas, o ano da publicação e alguma outra informação interessante sobre o livro, né? Ilustrações, etc. Depois desse projeto aí, dessa preparação, né, da minha ficha técnica, eu vou precisar pensar o quê? O texto, né? Eu vou apresentar informações bem precisas sobre a obra. E ela está realmente trazendo, né, essas informações? Sim ou não? Tem que ter todos, né, os itens ali, o autor, a editor e tal. A resenha contém uma sinopse clara e objetiva do enredo? Que logo após a ficha técnica eu tenho que ter uma sinopse. Existe um posicionamento claro em relação à qualidade da obra? A resenha apresenta argumentos que justifiquem a avaliação e auxiliem o leitor a decidir se quer ou não ler o livro? O meu texto ele está organizado de acordo com a estrutura característica do gênero? Então, todas as alternativas precisam estar com sim, né? Ou seja, eu preciso de tudo isso na minha resenha, certo? Depois de feita a resenha escrita, eu tenho que lembrar que também existe a resenha oral. O próprio nome já diz, oral. Eu vou apresentá-la oralmente, né? Na internet,
Há também vídeos que divulgam a avaliação sobre um livro, sobre uma obra, de forma oral, né? Essas resenhas são geralmente publicadas em sites de compartilhamento de vídeo. E quem faz essas resenhas orais, lógico, são resenhistas, só que eles na internet têm sido chamados de booktubers. Então você também será um booktubers. Como? Fará o seu projeto de apresentação oral, né? Lembrando lá da preparação, que tanto na escrita como na oral, eu devo definir o livro, né? Dar as informações técnicas, depois eu preciso ver o meu ponto de vista, né? Se realmente esse livro vale a pena, os motivos, se eu estou me baseando em escolhas emocionais ou não, se o autor é reconhecido como especialista, se a obra apresenta uma pesquisa apurada, entre todos os assuntos, né, do livro. E num terceiro momento, eu vou fazer então um resumo desse enredo, certo? E o quarto, eu vou organizar a minha fala. Por quê? Eu não vou deixar somente na parte escrita, eu vou apresentá-lo oralmente. No momento de pandemia, nós não temos como fazer isso em sala de aula, né? Para que vocês apresentem para os amigos da sala de forma oral. Então, qual é a sugestão? Gravem um vídeo, tá? Falando sobre essa obra, ou seja, resenhando essa obra. Ok? Você vai ser o resenhista Booktubers. Caso não queira gravar o vídeo, reúna a família e apresente a obra a ela, ok? É uma forma bem interessante de você treinar a sua resenha oral, certo? Não esqueça que você fará uma abertura, porque ela é oral. Então, em poucas palavras, você vai cumprimentar o seu espectador, né? Se apresentando. Você vai fazer o que também? A apresentação da obra. Então, você vai informar sobre o que irá falar, o título e todas aquelas informações técnicas. E não esqueçam, né, de expor o que? A sinopse da obra. Fazer a avaliação, né, apresentando de maneira clara a sua opinião em relação ao livro. E, por último, fazer então a sua conclusão, fazendo também a despedida. Então, neste momento, reforce a sua opinião sobre a obra e se despeça agradecendo a atenção dos seus espectadores, ok? Então, bom trabalho, espero que fique, muito legal, muito bacana e até a próxima. Tchau, tchau.